Muito bem, meus queridos, dando continuidade aqui, a gente vai agora ao próximo tópico, que é distribuição de frequência, tá certo? A distribuição de frequência, eu até já comecei a explicar ela no tópico anterior, sem dizer que era isso, né? Porque a distribuição de frequência nada mais é do que você concentrar aqueles dados que têm familiaridade. Vocês lembram que dentre as informações que tinham na tabela anterior, a gente pegou, se não me falha a memória, eram 5 pessoas, 5 funcionários que tinham a escolaridade de ensino médio, né? Então a gente juntou esses 5 em um único grupo, né? Funcionários que têm escolaridade de ensino médio. Nós juntamos uma outra tipo de distribuição de frequência que a gente condensou as informações, a gente juntou as informações, foi referente ao número de funcionários que eram casados e o número que era solteiro, né? Então, a distribuição de frequência é isso, a gente pegar aquelas informações da tabela, que estão dispersas, estão espalhadas, e agrupar elas de acordo com o grau de afinidade, né? Então, vamos ver o que é que diz aqui. Em uma escola de informática, é ofertado um curso em que os alunos devem concluir sucessivamente 3 níveis: o nível iniciante, o nível intermediário e o nível avançado. A tabela a seguir apresenta a quantidade de alunos matriculados nesse curso em cada nível de estudo. Então, aqui a tabela já está agrupando, né? Então, ela está dizendo aqui na coluna 1, na primeira coluna, o nível dos estudantes e na segunda coluna a quantidade de estudantes que estão nesses níveis, tá? Então, por exemplo, no nível iniciante nós temos 27 alunos. No nível intermediário nós temos 21. No nível avançado nós temos 12. E no total de alunos nós temos 60 alunos matriculados. Então a gente poderia ter aqui uma tabela dizendo assim, um aluno no nível iniciante, depois um aluno no nível iniciante, depois um aluno no nível iniciante, até fechar os 27, ou poderia estar tudo misturado, por exemplo, um aluno no nível iniciante, um aluno no nível intermediário, um aluno no nível avançado e depois se repetindo tudo de novo até dar o total de 60 alunos, né? E aqui a gente tem um agrupamento de acordo com a afinidade, que nesse caso é a variável nível de estudo, né? No caso, nós temos o nível iniciante, que está agrupado 27 alunos, o intermediário 21, o avançado 12. Tá? Então, a gente está condensando esses dados. O número de alunos que está no nível avançado, a gente está condensando só em uma informação, 12 alunos, certo? Então, isso é a distribuição de frequência. Qual é a importância disso, professor? É que vai tornar as informações bem mais práticas e objetivas, tá? Observe aqui a continuação do estudo, diz que nessa tabela, a segunda coluna apresenta a quantidade de alunos matriculados por nível de estudo, né? Cada quantidade corresponde à frequência absoluta, ou simplesmente frequência. É que a frequência, pessoal, é a quantidade de vezes, eu sorri agora porque lembrei de uma piada, mas a frequência aqui é a quantidade de vezes que esse evento acontece, né? Qual é o evento? É alunos no nível iniciante. Quantas vezes se repete? 27. E aqui, qual é o evento? Alunos no nível intermediário. Quantas vezes se repete? Qual é a frequência que aparece? 21 vezes, ou seja, eu tenho 21 alunos nesse nível, ok? O evento alunos no nível avançado, quantas vezes acontece? Qual é a frequência que ele aparece? Quantos alunos? Tenho 12, tudo bem? Então, a frequência é isso, é quantas vezes aparece aquela informação, tá? Frequência absoluta, tá? Para que possamos visualizar a participação de cada frequência absoluta em relação ao todo, podemos calcular a frequência relativa. A frequência relativa é bem simples, pessoal. É quanto que esse número representa em relação ao total. Aí a gente vai voltar aqui para
a questão de fração, né, de razão, que a gente estudou lá na primeira aula, a questão das proporcionalidades, né? Pois muito bem. Aí nós temos aqui, por exemplo, aqui eu sei que a frequência de alunos iniciantes é 27, né? Ou frequência absoluta. Por quê? Porque eu tenho 27 alunos nesse nível. Agora, se eu quiser saber qual é a frequência relativa do número de alunos iniciantes, né? Frequência relativa. O que significa dizer isso? Significa dizer qual é a relação que o número de alunos iniciantes tem com o número total de alunos, né? Frequência relativa é isso, é uma relação estabelecida entre eles. Então, como é que eu faço? Eu escrevo 27 sobre o total, que é 60. 27 sobre 60. É uma razão, né? Uma razão é uma divisão, tá? Então, está aqui a fórmula que você vai aplicar nos cálculos, né? E o resultado vai dar um número fracionário que, quando você multiplicar por 100, você vai ter uma porcentagem, um número em forma de porcentagem, tá? Então a fórmula é essa, ó, frequência relativa é igual a frequência absoluta, ou simplesmente frequência, dividido pelo número de elementos total do evento, tá bom? Nesse caso aqui, nesse exemplo, o número de elementos total é quanto? 60. Então esse aqui vai ser o denominador. E o numerador vai variar aqui. Se eu quiser saber a frequência relativa dos alunos no nível iniciante, o numerador vai ser esse, 27. 27 sobre 60. Se eu quiser saber a frequência relativa do número de alunos intermediário, aí já vai mudar. Vai ser esse aqui, ó, 21. 21 sobre 60, que é o total. Se eu quiser saber a frequência relativa do número de alunos que estão no nível avançado, vai ser a quantidade de alunos que está no nível avançado sobre o total de alunos, 12 sobre 60. Ok? Ficou claro aqui, pessoal? Então a fórmula é essa, tá? N indica a quantidade total de ocorrências, ou seja, nesse exemplo, a quantidade total de alunos que estão matriculados, né? E aqui tem a aplicação da fórmula dessas questões que nós falamos. A frequência relativa do número de alunos no nível intermediário, é isso? Não, iniciante. Iniciante é 27. A frequência de alunos no nível iniciante, 27 sobre 60. Quando você dividir isso aqui, você vai ter 0,45. Que multiplicado por 100... Professor, por que eu tenho que multiplicar por 100? Para colocar na forma de porcentagem, né? Então, você vai ter 45%. Tá? Para você não ter que multiplicar por 100, você pode aplicar uma regra simples que a gente sempre usa, né? Que é deslocar a vírgula para a direita a quantidade de zeros que o número tem. Se você quer multiplicar por 100, 100 tem dois zeros, né? 1 e 2 zeros. Então você vai tirar a vírgula daqui duas casas. Então vem para cá. Uma vai ficar entre o 4 e o 5. Duas vai ficar depois do 5. Então transformou o número em 45, certo? Se você achar complicado dessa forma, pode multiplicar por 100 também, não tem problema. No nível intermediário, nós temos qual é a frequência relativa? 35% dos alunos estão no nível intermediário, corresponde a 21 alunos, né? E a fórmula é essa aqui. 21, que é o número de alunos que está no nível intermediário, dividido pelo total de alunos, que é 60, você encontra 0,35, multiplicado por 100, 35%. E a frequência relativa, que é a mesma coisa de porcentagem, né? Dos alunos que estão no nível avançado. Então, a quantidade de alunos que está no nível avançado, que é a frequência absoluta, dividido pelo total de elementos do evento, que é a quantidade de alunos matriculados, 60, que dá 0,20 ou simplesmente 0,2. Né? Quando multiplicado por 100, você tem 20%. Ok? Tudo bem, pessoal? E aí a gente parte aqui para uma nova tabela. Essa tabela agora ela tem, além da frequência relativa, além da frequência absoluta, a frequência relativa. Né? Frequência absoluta são os números em formato decimal, né, pessoal? E a frequência relativa
é a representatividade desses números em porcentagem, né? Ou seja, 45% dos alunos está no nível iniciante. Isso corresponde a 27 alunos. 35% dos alunos está no nível intermediário, são 21 alunos. E 20% dos alunos está no nível avançado, são 12 alunos, ok? Então, o total de alunos matriculados é 60. Então, 60 corresponde a 100%. Quando você somar 45 com 35 com 20, você vai ter os 100%. Ok? Então, pessoal, desse tópico aqui, deste tópico distribuição de frequência, o que é que tem que ficar na memória de vocês é identificar em um gráfico, em uma tabela, o que é frequência absoluta e o que é frequência relativa, tá bom? Lembrando que a frequência absoluta você já identifica que é o número decimal correspondente a cada segmento de informação. Aqui a gente tem 27, correspondente a esse segmento de informação que é o iniciante, 21 correspondente ao intermediário e 12 ao avançado. E a frequência relativa é a porcentagem que esse segmento representa em relação ao todo, né? Ou seja, esses 27 alunos que estão no nível iniciante, eles correspondem a quanto por cento dos alunos? Aí você vai aplicar a fórmula para identificar a frequência relativa. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, vão colocando aí no grupo do WhatsApp e a gente vai tentando esclarecer juntos. Até o próximo tópico.